Shalom, Reverim, meus amigos, olá pessoal. Então hoje vamos estar falando sobre 5 barreiras que nós devemos ter uma atenção. Bom, a primeira barreira é sobre você nunca esquecer de perdoar o seu próximo. Porque quando você não perdoa, você não recebe o perdão de Deus e isso também impede que você receba o Espírito Santo. Então, para você receber o Espírito Santo, tem que estar tudo ok com a sua vida. Dá uma olhada no estudo que eu tenho aqui sobre o tabernáculo, porque nesse estudo você vai aprender a todos os dias que você for entrar na presença de Deus, você vai aprender a se lavar e lavar as suas vestes, de forma que se houver algum pecado, alguma coisinha que você esqueceu, que talvez não policiou, passou desapercebido, né? Então você vai ser lavado no sangue de Jesus. Então o primeiro é perdoar. Porque enquanto você não perdoa, quando você lembra, você sofre, você chora, rola uma lágrima dos seus olhos. Mas quando você perdoa, você não vai esquecer o que a pessoa fez. Mas também, quando você lembrar, você não vai chorar mais. Você vai parar, você vai estancar a ferida. E você, quando perdoa, você então passa a ser uma pessoa livre. Dá uma olhada aqui também no nosso canal, tem um estudo sobre o perdão, onde nós vamos um pouco mais a fundo nisso e você vai poder entender mais sobre essa doutrina do perdão. O perdão é muito perigoso porque se você não perdoa alguém, você está indo contra a cruz de Cristo, porque Jesus veio na cruz para morrer, para perdoar a humanidade. Então, quem somos nós de não darmos o perdão para alguém que Jesus já perdoou? Então, é um caso muito sério. E se você não perdoa, gera iniquidade. E lá em Mateus 7:23, ficarão de fora os iníquos. Então, é umas ciladas que o diabo está armando nesses últimos dias para que algumas pessoas sejam pegas nesta sentença de Deus para que essa pessoa peque e não entre no céu. Porque a lei, Deus não vai revogar. Uma vez que ele falou, ele é rei, rei dos reis, senhor dos senhores. A palavra dele não pode voltar atrás. Então, se ele falou, ele vai fazer. Então, se está escrito lá que os iníquos não vão entrar no céu, os iníquos não vão entrar no céu. Então, quem pratica iniquidade é aquele que pratica injustiça, né? E o que é injustiça? Injustiça é tudo que vai contra Deus, porque Deus é justo. Então, isso vai diretamente oposição a Deus. Esses opositores ficarão de fora, não podem entrar no céu. Então, a sua alma, quando você perdoa, ela se liberta. São prisões do inferno que você vai estar sendo livre. A sua alma sangra toda vez que você pensa nisso. Mas quando você perdoa, não. Você vai conseguir vencer isso daí. É difícil perdoar, mas quando você fala, libera no mundo espiritual, Senhor, eu perdoo tal pessoa. Deus viu que você está interessado em perdoar, então Ele vai te ajudar. Ele vai pegar pela sua mão e vai te ajudar a você perdoar, a esquecer aqui dentro. Mas primeiro você tem que confessar para que fique registrado no mundo espiritual. Ó, Judas capítulo 1, versículo 11. Não entre pelo caminho de Caim. Judas 1:11. Caim, a maldade no coração dele era tanta que ele não pôde perdoar. Então, existe essa balança, né? A maldade é pesada com o perdão. A gente vê nesse estudo sobre o perdão, que eu falo também sobre o rei lá da Babilônia, que Deus escreve Mene, Mene, Tekel, Parsim, quer dizer, pesado foste numa balança e achado em falta. E o que achou em falta ali? A maldade estava maior que o perdão, ele não perdoava ninguém e a maldade estava maior. Então ele foi achado em falta, chegou no limite dele, o anjo ceifou. É assim que acontece. Todas as pessoas têm um limite. Ela vai fazer até onde Deus permitir apenas. Então, meus amados, a primeira barreira é você não perdoar
Não perdoar alguém é muito sério. Quando você não perdoa, você se torna, muitas das vezes, iníquo. Iniquidade é achada em você. Então é primeiro o erro grave. Perdoa e peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus. Que uma vez você perdoa, você consegue receber o perdão de Deus. Bom, a segunda barreira é aquelas pessoas que vivem no pecado. Por exemplo, a pessoa não é casada, é uma pessoa amasiada, vive junto apenas, está em pecado. Ou então é uma pessoa que tem vício, vício de fumar, vício de entorpecentes, vício de álcool, algum tipo de vício é pecado. Então você viver na prática do pecado todos os dias é uma barreira também, porque você não está liberto. Você precisa ser liberto para não ter nenhuma barreira, nenhum impedimento que impeça você de ter uma comunhão maior com Deus. Quando o rei Davi pecou com Betseba, o rei Davi, lá no Salmo 51, verso 8, ele diz assim: Faze-me ouvir de novo o júbilo de alegria, porque o pecado, ele tira a nossa alegria do coração. Você começa a ser uma pessoa triste. E essa tristeza é um indício da sua alma gemendo porque você tem alguma coisa errada que você precisa colocar no lugar. Então, quando você sente essa tristeza que vem do nada, da onde veio essa tristeza? Meu Deus, o que está errado? É algo que está sendo sinalizado para você do mundo espiritual. Que você precisa chegar diante de Deus e consertar. Conserta, né? Consertar. Então, Davi antes ele estava vivendo no pecado com Betseba. Ele pegou Betseba, ele era rei, chamou Betseba lá na presença dele e ainda para que ela não fosse apedrejada porque ela estava grávida, mandou matar o marido dela na batalha. Ele morreu pela espada dos amorreus, mas foi Davi que mandou. Então Deus espera passar um tempo. Deus espera passar um tempo para ver se Davi ia se arrepender, né? Depois, quando é que a criança nasceu, aí Deus manda o profeta lá. O profeta faz uma parábola, né? Ó rei, um homem tinha muitas ovelhas e um homem pobre tinha apenas uma ovelhinha. Aí esse homem rico chega, matou o homem pobre para pegar a única ovelhinha que ele tinha. O rei Davi se levantou do trono, rasgou as vestes. Esse homem tem que morrer. Aí o profeta Natan, com o dedo assim: Esse homem és tu, ó rei. Quando tu mataste Urias, brinca com o servo de Deus, brinca com o ungido de Deus, né? Mataste Urias e pegaste a esposa dele. Aí Davi se arrependeu. Ele viu que verdadeiramente Deus estava ali falando com ele. E ai dele, ele pensou: ai de mim, vou morrer agora. Deus é tremendo, né? Aí então o rei Davi, como Deus viu na mesma hora que ele se arrependeu, o profeta falou para ele: Mas tu não morrerás, porém o teu filho eu levarei. Porque aquele filho ia ser o filho da vergonha, ia ser o filho do pecado. Como que ele ia ser um rei um dia? Né? Não poderia. Então Deus levou a criança. E o mais curioso é que quando o rei Davi, a criança estava doente, a criança na mesma hora adoeceu. 7 dias a criança adoeceu. E durante os 7 dias, Davi ainda tentou lutar com Deus, convencer Deus e pedir perdão para Deus. Jejuou e orou por 7 dias. 7 dias ele jejuou e orou. É difícil, hein? 7 dias. Talvez ele tenha ficado só na água, né? Só na água. A gente consegue ficar mais ou menos uns 10 a 12 dias só na água. Quando o filho dele morreu, ele faz uma coisa interessante. Ele pega, levanta, acabou o jejum, todo mundo estava esperando uma reação dele. Ele levanta, vai lá, toma um banho, dá ordem para preparar uma mesa e ele se alimenta. Aí as pessoas perguntaram, né? Mas enquanto seu filho estava doente, você jejuou e orou, agora que ele morreu, você vai comer? Aí ele falou assim: Ele não pode voltar para mim, mas eu irei a ele. Irmãos, isso é profundo. Isso é profundo. Eu irei a ele. Quer dizer que nós vamos nos encontrar um dia com os nossos entes queridos lá no paraíso.
Então a criancinha, o filho dele, já estava lá no paraíso, né? No seio de Abraão, né? Isaías 59:2. Mas as suas maldades separam vocês de Deus. Os seus pecados encobrem de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Então o pecado nos separa. Porém, o rei Davi, ele fez algo que nos serve de lição. Ele se arrependeu. E ele orou, jejuou por 7 dias, ele chorou na presença de Deus, pedindo perdão, pedindo para Deus curar o filho dele e perdão, né? Ele pediu. Então ele nos mostrou, isso que ele fez chama-se techuvá, arrependimento. Enquanto você não se arrepende, acontece o que está escrito aqui em Isaías 59:2. As suas maldades separam vocês da maldade, os pecados separam de Deus. Então não podemos deixar, temos que fazer como o rei Davi fez. Se um dia pecarmos, se um dia você pecar, se um dia eu pecar, temos que cair com o rosto em terra, pedir perdão a Deus e se arrepender verdadeiramente do coração. Se arrepender para que seja perdoado e para que nós não venhamos nos separar de Deus. Porque a pior coisa que existe é nos separarmos de Deus. É Deus retirar de nós o Espírito Santo, essa presença tão sublime, tão amável. Um amigo que nos aconselha, que nos toma pela mão e nos direciona, nos guia pelo caminho que devemos andar. Ore a Deus, peça perdão. Se você pecou, peça perdão a Deus e Ele vai te ouvir. Faça como o rei Davi. Toma um exemplo, né? Essa história está na Bíblia para nós aprendermos com isso. O pecado, ele fecha os ouvidos da pessoa, ele impede que a pessoa ouça a voz de Deus. Então, que fique claro, né? O que eu estou falando são aquelas pessoas que vivem no dia a dia pecando. E muitas vezes a pessoa sabe que é pecado e está ali pecando e errando e fazendo o errado, tá? Quando a gente peca sem querer ou sem perceber, é simples, você faz uma oração, porque nós somos o templo, nós somos o tabernáculo, né? Então, quando você faz essa oração, você vai se lavar na pia de bronze, e aí você lava-se no sangue de Jesus, e esses pecados que você cometeu sem perceber são perdoados. Mas quando você peca sabendo que é pecado, aí é iniquidade. Você sabe que é pecado e está fazendo, está pecando, é consciente. Então, esse pecado, sim, você tem que se arrepender. Então, se você luta contra até alguns pecados capitais, né? Às vezes a pessoa tem ira, facilmente ela explode. Então, é um pecado. Você tem que se policiar, você tem que mudar alguns conceitos da sua vida. Às vezes a pessoa tem a gula, né? Também é um pecado. Você tem que se policiar, mudar seus hábitos alimentares. Então, todos esses pecados nós temos que vencer. E tem também aqueles pecados que nós cometemos sem perceber, né? Como eu falei antes. Esses você ora e você vai ser perdoado porque você foi inocente, pecou sem perceber, né? Então, a ira, o ódio, o rancor também é uma barreira contra você estar na presença de Deus. Isso também impede que você esteja na presença de Deus. Ó, em 1 João, capítulo 2, versículo 9 a 11, quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua em trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz. Aqui fala do amor ao próximo, que se você não consegue amar o próximo, você está em trevas. E se você ama o próximo, você está na luz. É isso que está falando aqui, tá? Ó, e nele não há tropeço. Então, se você está na luz, em ti não há nenhum tropeço. Então, ó, mas quem odeia seu irmão está em trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Então, nós vemos aqui, meus irmãos, o ódio, o rancor, a ira. Isso irá impedir você de conhecer a vontade de Deus na sua vida, né? Isso vai ser uma barreira para você. Então você tem que tratar isso, tem que trabalhar isso na sua vida. Se policiar, não se irá à toa. Pede para o Espírito Santo te ajudar. Senhor, que eu possa dar o fruto do Espírito.
que eu possa ter bondade, paz, mansidão, temperança, longanimidade. E começa a pedir para Deus, né? Quando você entra ali no santo, no lugar santo, você encontra o candelabro. E o candelabro representa o Espírito Santo. Nessa hora você pede a Deus, Senhor, pede para Ele te ajudar, né? Senhor, me dá o fruto do Espírito. Eu quero ter mais bondade, mais paz, mais mansidão, mais temperança, mais longanimidade. E vai pedindo, irmãos, vai pedindo. Ali você vai pedir os 9 frutos do Espírito, né? Assim como são 9 dons, que a gente chama 9 dom, no singular, né? 9 fruto. Tem também, é no singular, viu? Não é no plural. 9 é mais de um. Só que com relação ao Espírito Santo, a gente fala no singular, porque o Espírito Santo são 7 Espíritos de Deus, mas é um Espírito, né? Tá em outro patamar para nós entendermos, né? Isso tá, a gente só sabe que tá na Bíblia assim, lá em Apocalipse fala as 7 tochas dos 7 Espíritos de Deus, em Isaías fala os 7 Espíritos de Deus. Então nós entendemos assim. E a Bíblia fala o fruto, não fala frutos no plural, né? Então nós sabemos que é assim por causa disso, porque está na Bíblia. Então, meus irmãos, se você tiver, quando você estiver na presença do Espírito Santo, você peça a Ele que lhe dê força para que você consiga também perdoar, para que você consiga também ser perdoado dos pecados, porque você tem que primeiro perdoar para ser perdoado, né? E peça o quanto antes você pedir melhor, tá bom? Então agora vamos para a quarta barreira. Qual é a quarta barreira? A quarta barreira é você ter pressa e ficar apressando a Deus, porque Deus ele tem a hora certa de agir, a hora certa, ele tem data, dia, mês e ano e hora. Deus é organizado. É por isso que Deus não perde batalhas, porque ele sabe o momento certo de agir e o momento certo que ele vai te dar algo. Então, não apresse a Deus, não fica apressando. Creia, creia. Se ele falou, está falado. Ele vai te dar. Só creia, creia e espere. E espere com paciência. Não é assim que diz? Esperei com paciência no Senhor. Não é assim? A Bíblia nos ensina. Então a pressa, você ficar apressando Deus, é a quarta barreira que vai impedir você de estar na presença de Deus. Nós vivemos hoje numa sociedade, né, irmãos? Uma sociedade apressada. É tudo rápido, queremos tudo com pressa, né? Para chegar no trabalho tem pressa, para voltar para casa tem pressa. Nós temos pressa o tempo todo, né? Para ir à igreja tem pressa. Às vezes a pessoa se atrasa ainda, né? Mas quando nós apressamos a Deus, nós tentamos a Deus. Então nós ficamos tentando a Deus, tentando a Deus. Eu lembro que eu muitas vezes, quando eu era bem jovem, eu tinha ali uns 30 anos mais ou menos, uns 30 anos. E eu despertou em mim um interesse, Senhor, me usa nas tuas mãos. E eu ia orar, eu ajoelhava para almoçar, eu orava para almoçar e eu falava, Senhor, me usa nas tuas mãos. Eu ia na igreja, na vigília, eu só pedia isso o tempo todo. Senhor, me usa nas tuas mãos, me usa nas tuas mãos. A minha oração era só essa. Eu estava querendo apressar Deus. Deus levantou um profeta para falar comigo. Falou assim para mim, pare de pedir, eu já te ouvi. Se pedires de novo, ai de ti. Deus falou assim comigo. Teve que levantar um profeta para falar para eu parar de pedir. Aí Deus me explicou, né? Tem o tempo certo de eu te dar. O vaso tem que ser trabalhado. Se eu te der agora, tu vais pisar como os porcos. E são coisas preciosas. Oh, meus irmãos, ficou estranho. E Deus fala, viu? Deus fala. Deus fala. Aí eu fiquei com medo, né? Não pedi mais. Fiquei uns dias, uns anos em silêncio quanto a esse assunto, né? Não pedi mais. Mas é assim que Deus faz. Deus já me usou depois disso várias vezes.
e já tive experiências com Deus, assim, experiências mesmo, boas mesmo, né, com Deus. Ainda há muito mais por vir, eu tenho certeza, porque a nossa vida com Deus é uma vida pela fé cheia de testemunhos, né? Então Deus vai estar sempre renovando, a gente vai estar sempre com um testemunho novo para contar, né? Porque Deus é fiel. Mas se Deus teve que levantar um profeta para me dar uma exortação, porque ele já estava também, eu estava irritando a Deus já, a pressa. Eu estava com pressa. E a pressa é uma barreira, porque ela irrita a Deus. Imagina você chegar numa pessoa e você só falar nisso, numa coisa o tempo todo, cobrando a pessoa. Você chega perto da pessoa, você só cobra a pessoa. Isso não é ficar desconfortável? Pois Deus é uma pessoa. Ele tem sentimentos como de pessoa, ele é uma pessoa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas, se ofendem, se alegram. Então, nós tratamos o Senhor como uma pessoa, como um amigo, né? E ele, além de ser nosso Deus, ele é nosso amigo. Então nós tratamos ele assim, como um amigo. Sabemos que ele tem sentimento, então nós temos que ter um cuidado para não ferir, para não agredir, né? Para não falar algo que entristeça. Então temos que ter todo esse cuidado. Então, meus irmãos, a pressa é sim uma barreira, e falo isso de experiência própria, viu? De experiência própria. Hebreus 10, 35 a 38. Nós não podemos abandonar a confiança para alcançar a promessa. O inimigo tenta fazer nós ficarmos com pressa para nós murmurarmos contra Deus. Foi essa estratégia que ele usou lá no povo, quando saiu do Egito, o povo no deserto. O povo começou a murmurar porque eles começaram a ficar com pressa de receber as coisas, queriam comer carne, queriam comer um monte de coisa. E essa pressa fez com que eles pecassem. Então, quando você tem fé, não toma decisão precipitada. O processo que você tem que passar, você vai passar com alegria e não com murmuração, reclamando. Está demorando. Não apresse a Deus, não faça isso. Creia, Deus falou, Ele vai fazer. Então creia, porque tem o tempo certo. Salmo 106 e número 24. Você não caia nesse versículo. Desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à sua palavra. Se Deus falou, irmãos, dê crédito à palavra dele. Ele vai cumprir, ele vai fazer, mas é no tempo certo, né? Não caia nesse versículo, Salmo 106 e 24. Não despreze, e aqui não deram crédito à sua palavra, à palavra de Deus. Isso ofende. Deus preparou tudo, o prato está pronto. Ele vai chegar para você, você fala, não quero mais. E ele ali com o prato para te entregar a bênção na mão, e você, de última hora, mudou de ideia, não quer mais. Contrarie todas as suas emoções. Todas as suas emoções. Não perca a fé, não murmure. E contrarie as suas emoções. Se você estiver com pressa, contrarie as suas emoções. Creia, Deus vai fazer. Deus faz na hora certa. Só tenha essa fé. Deus vai fazer. Como Abraão, né? O cordeiro para si Deus proverá. Deus proverá. Cadê o cordeiro? Foi uma dúvida, né? Ele podia falar, meu Deus, e agora é mesmo? Cadê o cordeiro do meu filho? Né? Mas não, Deus proverá para si o cordeiro, é exemplo de fé. Então é esse exemplo que nós temos que pegar para nós, irmãos. Deus falou, Ele vai fazer, Ele vai fazer. Então quando você for orar, já agradece e fala, oh, Senhor, obrigado porque Tu vais fazer. Todo dia você ora assim, agradece e já, porque Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Amém? Por que Deus permite então a demora, né? Por que Deus permite a espera? O tempo prolongado, ele revela o coração de todos que estão à nossa volta. Porque quando você for fazer a festa do Purim, né, da vitória, você tem que saber quem é que você vai convidar para a festa, né? Você tem que saber. Então, a demora é para você enxergar quem é que é realmente as pessoas que você pode contar com elas também, né?
Está falando disso também. É um tempo de espera onde Deus vai provar o coração, mas também você pode ficar de olho aberto e observar isso. A gente vê um exemplo disso na Bíblia. Lembra de Raquel, esposa de Jacó? Raquel era a mulher amada, Lia era a desprezada, né? Por causa disso, então, Deus fechou o ventre de Raquel e abriu a madre de Lia, e ela gerou muitos filhos para Jacó. Mas, então, chega até uma hora, a gente vê que Raquel ela era estéril porque ela tinha pecados geracionais e também pecados dela, ela era idólatra. Quando ela sai da casa de Labão, seu pai, ela rouba os ídolos de Labão. Então, onde tem esterilidade, tem pecado de idolatria. Porque a Bíblia diz: semelhante a eles fique todos que os seguem e os que adoram. Então, a esterilidade é uma característica da idolatria. Por exemplo, já viu algum ídolo casado? Algum santo casado? Não. São João, São Pedro, São Jorge. O santo casamenteiro é solteiro, né? Ah, eles vão falar assim: não, mas tem a Sagrada Família. Não, a Sagrada Família, Maria é virgem. Então, não tem a Sagrada Família, não tem relação, não existe comunhão, porque o ato é a comunhão, né? É um só corpo. Então, não existe. Então, o que acontece? Seja semelhante a eles, todos que praticam, todos que os adoram. Então, a esterilidade. Esterilidade é uma maldição sobre quem tem antepassados idólatras ou sobre quem é idólatra. Então você tem que pedir perdão de pecados geracionais e tem que largar toda a idolatria para você poder gerar filhos, né? Então nós vemos que Raquel, ela era um problema na vida de Jacó, né? Ela era um problema. Ela tinha inveja de Lia. Ela brigava com Lia o tempo todo. Ela era idólatra. Chega uma hora que Deus derrama sobre Jacó a segunda unção. Deus mudou o nome dele para Israel, mudou o nome para Israel, e agora derrama uma segunda unção sobre a vida dele. O que acontece com Raquel? Ela morre no caminho. Raquel passou por isso. Então, quando Jacó recebe a segunda unção, ela fica para trás. Pessoas que atrapalham a unção sempre vão ficar para trás. E quem ficou com Jacó? Lia, a desprezada, que agora passou a ser a primeira esposa, né? Então é assim que Deus faz, ok? Então o tempo prolongado revela o coração das pessoas que estão à sua volta. A trajetória, ela vai definir quem está com você, quem vai estar com você quando a sua bênção chegar, né? Aí você vai fazer uma festa de ação de graças. E quando essa festa acontecer, quem é que vai estar com você ali é apenas quem Deus permitiu, quem Deus quer que esteja com você. Então o tempo é necessário para um preparo também. Deus ele quer nos preparar. Tem uma etapa de preparo, uma etapa onde Deus vai estar te preparando para você receber essa segunda unção, essa unção mais poderosa, mais dobrada sobre a sua vida. Então essa etapa é um processo. Não adianta você pedir para Deus mandar antes, Deus não vai mandar antes, porque é coisas preciosas. Se você lhe der antes, você vai pisar, né? Então você precisa ter um preparo, uma estrutura. Então a espera é para isso. É para você se trabalhar, se policiar e crescer espiritualmente e ser maduro na fé, não ficar com briguinhas, com disse-me-disse, com, com coisas que vão atrapalhar a obra, atrapalhar a unção, quebrar a unção, né? O que é a unção? A unção é a presença de Deus, viu? Então, quando você chega no lugar e acontecem curas divinas, é a presença de Deus que está ali, não é porque você chegou que está acontecendo, é porque Deus está com você e quando você chegou, é a presença de Deus que chegou e aí acontecem as curas, né? É assim que acontece. Salmos 46:10. Fiquem calmos, saibam que eu sou Deus, que eu sou o Senhor, né? Salmos, a gente vê também Salmos 23:2. Ele me conduz a águas tranquilas. Então, Deus quer que nós tenhamos paz e que nós tenhamos calma, porque tem o momento certo dele agir e dele trabalhar.
Temos que entender isso. Entenda isso. Entenda isso em nome de Jesus. Isso é uma barreira que impede você de estar na presença de Deus. Então, meus irmãos, o que a gente faz, né? A gente ora, adora a Deus, né? Esquece um pouco de pedir, sabe que Deus já vai fazer, né? Ele vai fazer, amém. Amém. Confia, confia. Comece agora então a louvar, agradecer. Cante a Ele cânticos de agradecimento. Já começa com a vitória na mão. Porque se Deus falou, Ele falou. Então já começa a agradecer, porque Ele falou. Quando Ele fala, vai acontecer. Vai se cumprir. Porque Ele falou. Simplesmente Ele falou, então creia. Já está vencido no mundo espiritual. Porque Deus não volta atrás com sua palavra. Toma posse. Toma posse e espera. Ele vê que você está com pressa, está desesperado, ele vai lançar palavras de engano, vai lançar palavras que vão tirar a sua fé. Começar a descrer, porque o diabo é mentiroso e o que ele fala não se cumpre. Então você começa a ofender Deus. E aí você começa a duvidar. Então a pressa, ela gera dúvida. Então, meus amados, mantenha a calma. Muita hora nessa pressa. Muita calma nessa hora, né? Muita hora nessa pressa. Não fique com pressa. Amém? Aqui também, 1 Coríntios 14:33. 1 Coríntios 14:33. Ó, nós vemos nesse versículo que Deus é o autor da paz e nele não há confusão. Então, se ele é o autor da paz e não há confusão, creia, espere. Espera porque tem dia, mês e ano para se cumprir e é o momento certo e que quando chegar a tua bênção, o diabo não vai conseguir fazer mais nada para impedir. Amém? Bom, a quinta barreira e última barreira, né? São 5 barreiras que que nós vemos aqui na Bíblia, né? Então a quinta barreira, você precisa ter uma mente decidida. Isso é muito importante, porque a Bíblia fala que aquele que duvida é como a onda do mar, né? Ela vai e volta, vai e volta. Então você não pode, você tem que ter uma mente decidida. Então quando você fala, você ouve assim, Deus falou. Amém. Deus falou. Descansa, espera, não dá mais ouvido para o diabo. Deus falou, isso vai acontecer, isso vai se concretizar. E pronto, não fica nem ouvindo profetas falando que vai fazer, vai fazer. Porque Deus já falou, para você já tá bom. Né? Deus já falou, então só creia, só espera. Amém? Então tenha uma mente decidida. Você descobre a vontade de Deus quando você for buscar a Deus e faça sem pensar no assunto. Você quer buscar a Deus sobre determinado assunto. Você não pode ficar, por exemplo, imaginando como seria. Deus falou assim: eu vou fazer isso e isso. Aí você começa a imaginar, né? Ah, Deus vai fazer assim, então. Ah, então ele vai fazer assim, assim e assim. Você começa a imaginar. É você que está pensando, não é Deus que vai fazer assim. Então, às vezes, Deus faz de outro jeito, dá aquele choque, né? Daquele jeito que você esperava, não aconteceu. Então, meus irmãos, quando Deus falou que Ele vai fazer, só creia. E também não fica maquinando coisa. Ah, vai ser assim, acho que vai ser assim, acho que vai ser assim. Não, esquece. Tira isso da sua cabeça, tá bom? Não fica pensando nisso, porque senão você vai ficar frustrado, porque vai pensar que é de um jeito e Deus vai fazer de outro. E é a vontade de Deus que vai prevalecer, viu? Não é o que você pensou que vai acontecer. É a vontade de Deus. E tem coisa que Deus não vai te revelar, Ele vai fazer e vai te pegar de surpresa. Você não pode ficar imaginando coisa. Não pode ficar pensando, ah, será que é assim? Será que é... Entendeu? Ele vai te pegar de surpresa? Então, amém. Creia. Creia nisso. Creia nisso e espere em Deus. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus, tá? Então, uma forma de você lidar com a pressa é em tudo dai graça. 1 Pedro 5:10 fala de um processo que acontece dentro de nós. Sofrido por um pouco, é pouco perto
Deus libera. Gênesis 45 e 22. Jacó estava entregue. Essa passagem de Gênesis 45 e 27, desculpa. Gênesis 45 e 27. Quando José morreu, ele via José como o filho que ia ser o primogênito dele, o que ia levar a bênção, o que ia herdar a bênção, porque era o único que ficava na presença de Deus. Todos os outros filhos de Jacó eram mundanos, eram pecadores e não tinham interesse pelas coisas de Deus e tudo. Depois que eles foram, né? Foram chegando. Mas José não, ele dava atenção, ele ficava ali, ele aprendia com Jacó as coisas. Então, José é levado preso no Egito e os irmãos falam que ele morreu. Quando os irmãos falam para Jacó que José morreu, morreu os sonhos de Jacó. Jacó teve uma fase da vida em que ele não orava mais, ele não buscava mais a Deus, os sonhos tinham morrido. Ele teve uma fase de desânimo na vida dele. E agora? Quem vai ser meu herdeiro? Porque os outros não têm condições de herdar a bênção de Deus. São pecadores. Teve um lá que dormiu com a Bila, que era a mulher, era uma concubina de Jacó. O outro pecou também, o outro fez isso, o outro fez aquilo. Ninguém podia, era só José que podia herdar as bênçãos do Senhor. E agora José falaram para ele que José estava morto. Levaram as vestes sujas de sangue. Então ele morreu junto ali. Morreu os votos. E quando acontece isso na vida de Jacó, ele ficou um tempo sem buscar Deus, até que chega aquele tempo em que descobrem que houve a seca, né? E aí os filhos dele vão lá, ele fala para trazer o pai dele, né? Quando chegam os carros assim na presença, aqueles cavalos, foi aí que Jacó creu que realmente o filho dele estava vivo e que ele ia, daí ele se animou, ele renovou as forças, já estava velhinho, né? Renovou as forças para ir ao encontro de José no Egito, né? Então é linda essa história. Gênesis 45, 27. Esse tempo de espera que Jacó passou ali foi para Deus fazer a obra perfeita na vida de José. Foi para a prisão, foi tentado. Lá na prisão, Deus começou a exaltá-lo. E aí sim ele chegou a governador do Egito. E aí cumpriu os sonhos. Os irmãos dele tiveram que se ajoelhar diante dele, como no sonho que ele teve quando ele era criança, né? O pai dele teve que se ajoelhar diante dele, que é o sol e a lua e as 12 estrelas, né? Então, irmãos, Deus é fiel. A promessa que ele fez, ele vai cumprir. Então creia somente, viu? Só creia, só espera. Essa palavra que eu estou falando é para ti e para mim, porque Deus fala a ti e fala a mim também, na mesma palavra, né? Então essa palavra é para mim também, eu também tomo posse. Eu tenho que saber esperar também. Essa espera é importante. E Deus está trabalhando, está moldando o vaso nas mãos do oleiro, ele vai moldando o vaso. E tem essa espera do vaso ser moldado. Tem o tempo certo da espera. Deus não vai, de forma alguma, dar algo antes de chegar o tempo determinado, porque Deus ele é estrategista de guerra e ele sabe a hora certa. É por isso que Deus não perde batalha. Ele age na hora certa, porque ele conhece presente, passado e futuro. Amém? Então, irmãos, diante dessa palavra, essas 5 barreiras que eu falei, né, para vocês, vamos estar policiando nessa área e não vamos deixar essas barreiras atrapalharem mais para podermos estarmos na presença de Deus e para podermos saber a vontade de Deus em nossa vida e para podermos servir a Deus com alegria. Amém? Então vou orar para você agora, tá bom? Vamos orar então? Amado Deus soberano, eterno, santo é o teu nome. Te exaltamos, te agradecemos por mais um dia de vida, te agradecemos por essas bênçãos derramadas sobre nossas vidas, te agradecemos pelas lutas, porque sem lutas também não há vitórias.
Te agradecemos por essa palavra de ensino, Senhor, onde nós aprendemos a ter paciência, onde nós aprendemos esses 5 passos para estarmos na Tua presença, Senhor. Abençoa cada ouvinte, cada irmão que aqui está acompanhando esse estudo. Guarda, cura, liberta. E se há algum enfermo entre nós, Pai, eu te peço agora, envia, Senhor, o Teu Santo Espírito até essas pessoas agora, com o fluir do Teu Espírito Santo. Passe, Senhor, sobre a vida deles, sobre o corpo deles, e que eles sejam curados em nome de Jesus. Então receba a graça, a unção do Senhor Jesus que cura, porque a unção é a presença de Deus. Amém? Deus abençoe então, tenha uma boa noite e até um próximo vídeo. Amém? Deus abençoe.